Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. E por isso, de segunda a sexta-feira, fazemos uma meditação em um capítulo da Bíblia. Todos os dias um capítulo diferente. E se Deus nos permitir, vamos seguir até o fim o livro de Apocalipse. Já fizemos Gênesis, Êxodo e agora estamos em Levítico. E hoje vamos para o capítulo 15 de Levítico. Vamos falar sobre santidade espiritual, mas também santidade física. O verso-chave é o verso 31, que diz assim: Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Estamos vendo nesses últimos capítulos o Senhor trazendo leis a respeito da pureza e como que o povo deveria evitar, né? Falamos aí sobre as doenças de pele, sobre o mofo, e agora, no capítulo 15, o Senhor trata, né, a questão a respeito dos fluxos reprodutores masculinos e femininos. Vamos deixar claro aqui que Deus não é contra a reprodução e nem mesmo contra o sexo. Ele os criou, né, e Deus deu uma ordem para os seres humanos para crescerem e multiplicarem. Está lá em Gênesis 1, 28. Por isso a reprodução não é algo ruim. O Senhor apenas queria, né, que o povo tivesse cuidado ao lidar com os fluxos reprodutores para que não houvesse contaminação. E este capítulo ele é simetricamente estruturado, né? Ele é dividido em 5 sessões, sendo a primeira e a última, elas têm uma combinação, a segunda e a penúltima. E no meio ali nós temos uma parte central. Então é deste modo assim que eu vou falar com vocês. Olha, no primeiro parte deste capítulo, dos versos 2 a 15, fala sobre um caso de fluxo grave do sexo masculino. E no último capítulo, fala de um caso grave de fluxo do sexo feminino, não o último capítulo, a última sessão, do 25 a 30. Depois, na segunda parte, fala sobre a emissão do sêmen pelo homem. Na quarta parte, a menstruação feminina. E no meio fala sobre a relação sexual. Então, a primeira parte combina com a quinta, a segunda combina com a quarta e a terceira, né, não tem alguma combinação, mas é o meio, é o centro. Né? Já os versos 31 a 33, no finalzinho, tratam de uma advertência e também de um resumo do capítulo. Sabe, a preocupação da parte de Deus, que Deus não tem preocupação, né? É por conta que este fluxo, né, tanto do homem e da mulher, contamine alguma pessoa. A transmissão acontecia de diversas maneiras, ao assentar-se num objeto na qual a pessoa contaminada já tinha sentado, ao tocar em utensílios contaminados, como, por exemplo, a sela de um cavalo ou um vaso de plantas, ou mesmo pelo contato direto ao tocar alguém ou pela saliva. A pessoa que se tornasse impura precisava se submeter a um processo de purificação. E ao banhar-se no final da tarde, um banho ritual, ela estaria pronta, né, novamente para conviver e limpa novamente. A impureza aqui, eu quero deixar claro, ela não significa pecado, mas ela poderia trazer consequências sérias, né, no meio do arraial. Contudo, a ideia aqui nos remete sim ao pecado. Quando a gente faz essa aplicação, né, para os dias atuais, nós podemos dizer também que o pecado contamina, o pecado é maligníssimo e ele destrói tudo o que vê pela frente. Ele destrói principalmente a nossa alma e o nosso coração e precisa ser eliminado das nossas vidas. A impureza sexual, né, ou melhor, a impureza espiritual, ela precisa ser tratada com muita seriedade. E quem é convencido pelo Espírito precisa se arrepender de verdade, deixando esses atos. Precisa buscar se purificar, separando do que lhe faz pecar. Às vezes ambientes, pessoas, situações. Essa pessoa também precisa ser lavada pela palavra de Deus, crer no Deus que o perdoa e o regenera para uma nova vida.
E por último, perseverar para manter uma vida purificada. A gente precisa se manter no caminho, não adianta só se limpar e depois sujar novamente, né? Agora, a ideia de contaminação, ela também pode ser entendida de maneira mais ampla aqui, né? Deus deseja que o seu povo se consagre de forma integral. Por isso, o conceito de santidade também, ele é físico. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o Deus de paz o santifique em tudo, que corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis até a volta de Cristo. Nós temos que sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, algum pecado, mas precisamos também cuidar da nossa vida física. Precisamos pedir às pessoas que estão próximas de nós que nos avaliem. Precisamos também pensar num programa de alimentação física saudável, num programa de exercícios, precisamos de lazer, precisamos de descanso, ou seja, cuidar do corpo, da mente, do coração. Assim nós vamos também alegrar o Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E ele deseja viver numa casa limpa, bem cuidada e cheia de vigor. E eu quero te perguntar hoje, você tem cuidado bem desse templo? Você tem cuidado da sua saúde física, da sua saúde emocional? Você tem permitido a intervenção do Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Que você hoje receba essa palavra de fé. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, eu quero consagrar o meu corpo a Ti, a minha alma a Ti, todo o meu ser a Ti, porque Deus, eu não quero ser descuidado e fazer coisas que vão trazer prejuízo para mim, mas prejuízo para aqueles que estão ao meu redor. Pai, limpa-me de todo pecado, de toda teimosia, de toda rebelião. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você tenha recebido essa palavra e amanhã voltamos para mais uma meditação da Bíblia. Que Deus te abençoe, um forte abraço.